Hoje eu estou aqui para falar do livro A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Eu vi esse livro primeiro, a resenha dele, fiquei interessado pelo canal da Isa, no Lido Lendo. Então, o que esse livro vai ser? É um livro de terror, né? De terror psicológico, sobre fantasmas, mais especificamente. E a história que vai contar nele é dessa moça muito jovem, que não é nem nomeada no livro. A história dela está sendo contada para um grupo de pessoas, num tipo de noite que as pessoas estão em volta da lareira, uns contando histórias de terror para os outros. E uma dessas pessoas, um desses jovens, vai contar a história que aconteceu com essa menina, que ele disse conhecer. Então essa menina está procurando emprego, e ela vai pela primeira vez na cidade para poder conseguir um emprego de governanta. Ela viu o anúncio para trabalhar com 2 crianças no interior, trabalhar no campo. Quando ela vai nessa entrevista de emprego, ela vai conhecer o tio dessas crianças, esse tio que está cuidando delas, né? As 2 perderam os pais durante a guerra, e como é dever desse homem cuidar deles, ele quer contratar essa governanta para que ele não precise ter complicações com as crianças. Então ele fica em Londres, ele mora ali na cidade, enquanto ele deixa as 2 crianças na casa de campo, num lugar que eles chamam de Bly. Ele vai contratar essa garota então, dizendo para ela as coisas desses 2 garotos, que o menino estuda no internato e a menina vai estar estudando com ela o tempo todo, a menina é um pouco mais nova. Só que tem uma coisa meio estranha aí, né? Ele vai virar para ela e vai dizer que ele não quer ser incomodado sobre hipótese alguma. Então, independente do que acontecer com as crianças, independente do que tiver acontecido na vida deles, ele nunca deve ser incomodado. Ela nunca tem que entrar em contato com ele. É uma proibição. Ela tem o poder para resolver tudo ali naquela casa, ela que vai mandar na vida das crianças e o que tem que fazer, ela que vai decidir. Então, o principal é isso. Aconteça o que acontecer, ele não deve ser incomodado. Ela vai achar isso um pouco estranho, mas como ela vai ficar meio encantada com esse cara, ela resolve aceitar o emprego também pelo dinheiro. Chegando ali então em Bly, ela vai conhecer primeiro 2 pessoas, as mais importantes, que é um outro tipo de governanta, que agora esqueci o nome, e ela trabalha ali dentro, mas ela não cuida especificamente das crianças, ela cuida mais especificamente da casa. E ela vai conhecer primeiro a menininha, que se chama Flora. E ela fica encantada com essa garotinha. Fica encantada com ela é muito deslumbrante, como ela é muito inteligente, como ela é muito educada. E as 2 vão se dar bem logo de cara. Mais tarde vai chegar também o irmãozinho dela, no internato, o Miles, que ela vai se encantar da mesma maneira pelo garotinho. Ele também é muito inteligente, da mesma maneira que a irmã dele. Ela vai desenvolver uns laços afetivos muito fortes com essas crianças. Só que vai ter uma coisinha aí. Antes do Miles chegar, ela vai receber uma carta da escola do Miles, que vai ter alguns agravantes para a história. Eu não quero contar, que também não é um grande spoiler, mas é mais legal descobrir lendo. E o que vai acontecer então é que ela vai olhar essa carta, vai ter algum tipo de acusação, só que convivendo com o Miles, ela simplesmente não vai conseguir acreditar nisso. Ela não vai acreditar no que a carta aquele diretor está dizendo para ela. Ela vai confiar apenas no Miles e nesse deslumbre que ela tem com o garotinho. Mas como eu disse então, é um livro de terror psicológico. Então na verdade o que vai acontecer é que, apesar de você terminar toda a história, ler o livro, você não vai saber exatamente o que aconteceu, ou seja, ele é interpretativo. Inclusive eu li que esse é um dos livros que mais geram polêmica assim, entre os críticos, entre os analistas, quem estuda literatura, para discutir o que aconteceu no livro de verdade. A parte do horror mesmo é quando, nessa convivência que ela vai tendo com as crianças, ela vai começar a ver algumas pessoas a mais que não deveriam estar naquele lugar. Ou seja, ela vai começar a ver algumas aparições, gente que realmente não deveria estar lá, e ela vai ficando muito assustada com isso. Essas pessoas que ela vê vão começar a interferir um pouco, e ela vai conseguir descobrir um pouquinho mais sobre elas, que vai dar todo o clima da história, sobre o porquê que ela está vendo essas pessoas, o que essas pessoas estão querendo, e o que vai acontecer se essas pessoas continuarem visitando o local.
É claro que, pela própria história, isso não é spoiler, que seriam então fantasmas, né? Algumas pessoas que já trabalhavam lá em Bly antes dela, e agora por alguma razão essa governanta está começando a ver essas pessoas. E o mais interessante que vai ser desenvolvido então não é exatamente as aparições em si, mas sim a dinâmica como vai mudar nesse grupo. O grupo principal ali dela e das crianças. Como que essas aparições vão começar a afetar eles, como vai começar a gerar certa desconfiança nela e como que ela vai descobrindo as relações que essas pessoas tinham até com essas crianças. Então as coisas vão ficando um pouco mais estranhas e ela vai descobrindo outras facetas dessas pessoas todas que estão em Bly. Então, como eu disse, o ponto para mim do livro realmente foi esse, foi te deixar imaginando o que era de verdade. O Henry James, ele é muito conhecido pelas histórias de fantasma dele, não só por isso, também pela maneira como ele escreve. Ele não é aquela coisa que às vezes a gente está acostumado, ou ficou acostumado, né, com Hollywood, de repente, de ter uma história de fantasma que é feita literalmente para assustar, para jogar alguma coisa na sua cara. Tudo no livro é muito sutil, tudo você pode imaginar uma segunda hipótese do que está acontecendo, e não é em si realmente os fantasmas que vão dar o clima de terror para a história, dar o clima de suspense, e sim as pessoas vivas e como eles estão encarando esses fatos. O livro ele foi escrito há bastante tempo, eu não lembro quanto exatamente agora, mas isso vai se refletir muito na linguagem. Esse estilo de escrever do autor, que era muito detalhista na questão de pensamento, na questão de sentimento daqueles personagens. Então, do meu ponto de vista, se eu tivesse que fazer alguma crítica de verdade, seria mais ou menos ao comecinho do livro. O começo ele não é tão interessante assim quanto é mais para a metade, para o final. No começo do livro é muito em cima só dos pensamentos dessa governanta, dessa mocinha. A gente só vai ter descrição de voz, de conversas entre ela e as crianças da metade do livro para o final. E aí realmente que ele consegue, nos diálogos, é que realmente que ele consegue fazer o suspense todo que dá essa cara para o livro, que fez o livro, na minha opinião, ficar tão famoso. O livro ele vai tocar em alguns tópicos bastante sensíveis, imaginar se é isso que você está pensando ou não, ou seja, ele não vai descrever tal pessoa fez tal ato de crueldade ou tal pessoa foi má em tal sentido. Ele só vai falar, tal pessoa era má, tal pessoa era de má índole. Então são essas nuances que vão dando esse gostinho muito legal para o livro. O final é bastante surpreendente, assim, você vai ler de novo, sem só saber se você pegou tudo direitinho, se era aquilo mesmo que estava acontecendo. E eu considerei um livro muito bom. Ele não chega a dar medo, porque eu acho que hoje em dia a gente já está desensibilizado para esse tipo de coisa, então ele não vai gerar o mesmo tipo de medo que ele gerava nas pessoas da época, com certeza. Mas o que ele vai conseguir gerar com certeza é o suspense. E até agora eu posso dizer então que é uma das minhas histórias de fantasma, de terror favoritas, exatamente por esse jeito de não ser jogado na sua cara, de não ser atacado. O livro teve muitas adaptações, tanto para o cinema quanto para a TV e também para a ópera. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, eu vou ver e eu vou fazer um post especial no meu blog, principalmente para a parte da ópera, eu vou assistir, que eu estou muito interessado, para ver como essas pessoas fizeram a adaptação dos sentidos do livro. No meu blog, então, vai ter também uma discussão um pouco mais a fundo das impressões que eu tive, além assim, das impressões da leitura, então vai ter um pouco de spoilers, né? O que eu achei do final, o que eu achei que aconteceu realmente. Estou deixando o link aqui para vocês verem. Então essa foi a minha resenha de hoje. Eu acho que eu dei 4 estrelas para ele no Scooby. Se você curtiu o vídeo então, lembra de clicar em curtir ou colocar nos seus favoritos. Lembra de visitar a página do Facebook, que eu vou colocando algumas coisas a mais sempre. E tem também um blog para vocês visitarem. Tá certo então? Até mais!